Pode dar garela. E como é retratado no filme a amizade dos personagens principais, quais são os desafios que os dois vão ter que enfrentar juntos? Na história? É um spoiler, assim, só pra... Você quer saber mesmo, vá pro cinema assistir. Mas exatamente. Quais são os desafios, assim, que os dois protagonistas têm que enfrentar? Para quem performa esses protagonistas, né, no caso do elenco, realmente, no caso do Melhor Amigo, é um filme musical, né? Então é um longa que, por si só, ele já é diferentão, porque não é um gênero muito comum de se ver no cinema brasileiro, né? Você tem, por exemplo, filmes de Bollywood na Índia, que praticamente eles só fazem musicais, né? É uma paixão nacional. No caso dos Estados Unidos, existe uma recorrência da produção, que enfim, historicamente é um formato muito antigo, né? Desde ali os anos 20, os anos 30. E em toda a temporada de Oscar, por exemplo, você muitas das vezes consegue ver um filme, né, um musical em evidência. Já no Brasil, eu lembro que a gente teve ali a Ópera do Malandro, né, que décadas atrás, ou seja, já faz muito tempo, que a gente não tinha um filme que na história se cantasse e se dançasse, né, num lugar narrativo, né. No Melhor Amigo ele bebe dessa mesma fórmula, ou seja, ele é um musical de fato de linguagem, né, como o gênero pede, e tecnicamente é muito difícil, assim, pro elenco, né, principalmente que vive os dois personagens protagonistas, realmente a linguagem do musical eu acho que exigiu bastante, porque eles precisavam ter as características, né, de atores, cantores e bailarinos, então foi um processo muito mais árduo. E não só o elenco protagonista, né, que é o Gabriel Fuentes e o Vinícius Teixeira, mas todo o elenco coadjuvante também faz essa performance, né? Inclusive a própria Gretchen, né, ela performa, apesar dela performar ela mesma, ela tem cenas musicais. Então foi um filme super desafiador, assim, mas muito interessante todo o processo. A gente se divertiu bastante. E assim, como você, como diretor, eu acredito que tem uma equipe toda envolvida. Como vocês conseguem identificar que os protagonistas têm uma sintonia no vídeo? Como é que é definido isso? Vocês fazem teste até definir quem vai fazer o personagem? Fazer um longa-metragem é muito pesado, né? Difícil, assim. Realmente a rotina de trabalho são 12 horas de set, né? Muitas vezes se filma de madrugada, uma hora tá filmando de madrugada, no outro dia, depois de pouco descanso, você já tá filmando de dia, toda uma invertida mesmo de rotina. As cenas, elas são feitas fora de ordem, né? E como diretor, a gente sempre busca deixar aquele elenco, né, selecionado, confortável, né, no projeto, assim, realmente deixando tudo dispostos, né, para que de fato ao elenco que está fazendo parte daquela história realmente sobre o desafio maior, que já é um grande desafio, que é trazer os personagens à tona para aquela história, enfim, com suas camadas, né, com a história, os personagens em si, né, fazer com que se tornem reais, né, dentro do processo do filme, para aquele filme de fato emocionar. Então, considerando que já existe um fardo muito grande, existe muita ansiedade também envolvida, né? Principalmente para quem é ator, para quem é elenco. Expectativa, desejo de acertar, de emocionar o público. O cinema é sempre um lugar de muitas trajetórias, né? Trajetórias de vida, de desejos de carreira. Então, quando um elenco tem ali uma oportunidade de estar em tela, até porque o cinema brasileiro, né? O cinema como cinema, ele é sempre visto como uma arte nobre, assim. Tem muita gente, por exemplo, que faz televisão, e televisão tem todo lugar de grande repercussão, de ampla audiência, né? Ali um lugar democrático que todo mundo vê na televisão, mas o cinema parece que tem um borogodó mais artístico, mais indie, mais cult, de um reconhecimento né, pessoal. Muita gente da TV quer fazer cinema, né?
Então, quando muitos dos atores e atrizes têm uma oportunidade de fazer cinema, realmente eles entendem aquilo como um projeto especialíssimo, que exige dedicação, né? Existe muito esforço e tende a ter uma concentração muito grande nesses processos, né? No caso do Melhor Amigo, né, de todo o elenco, realmente houve ali um interesse enorme de todo mundo acertar. A gente teve uma etapa de pré-produção entre 1 mês e meio, mais ou menos, quase 2 meses de processo, entre conversas, entre estudo de personagens, entre ir para o estúdio gravar voz, música, ensaiar corpo, né? Dá trabalho, né? Dá muito trabalho. A gente vê tudo pronto e eu como telespectador não tenho noção do trabalho que dá, da dimensão. E você falando, eu imagino o trabalhão que dá você organizar pessoas, um balé, que fazer com que tudo dê certo na cena, bicho, é pesado. Não, então, e no Melhor Amigo a gente tem uma equipe de quase 800 pessoas, né? Então, assim, se você for ver os créditos, se eu não me engano, é quase 10 minutos de crédito, de tanta gente envolvida, porque realmente, assim, é muito faraônico, né, todo o processo. A gente no Ceará tem um cinema muito rico, né? A gente tem tipos e tipos de cinema cearense, né, com várias histórias diferentes, vários perfis de realização, e é legal também ver que mais recentemente, assim, o nosso cinema está ganhando proporção industrial, assim, no lugar de geração de emprego, né, de lugares mesmo de estrutura de processos, né, de produção, que não fica nada a desejar, né, para grandes produtoras, né, fora daqui, né, no eixo Rio-São Paulo, né, de streaming e tudo mais, e a gente tem se profissionalizado e tem feito coisas incríveis, assim. Cara, e que eu acho massa é a projeção que esse filme tá tendo, principalmente na mídia do Sul, do Sudeste, no qual que a gente sempre, culturalmente, o cinema sempre foi visado nessa região, né? E agora no Nordeste, no Ceará, um musical. Isso é muito novo que você tá trazendo pra gente, né? Pro consumidor, pra quem assiste. Parabéns, cara. Obrigado, eu acredito que não é fácil, eu imagino o trabalhão que dá, mas